Salve, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida em Brasília, falando de política. Você sabe, política define a sua vida, a vida de todos nós, a educação, a sua casa e o seu futuro. Nós aqui hoje nessa mesa redonda estamos com o líder do PSL na Câmara, é o deputado Vitor Hugo, ele é de Goiás, foi líder do governo na Câmara dos Deputados e pegou uma pedreira ali, tendo como oposição o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O líder, há uma cobrança de vários setores, empresariais e até trabalhistas, das reformas constitucionais. Eu fiquei otimista com a aprovação da PEC emergencial, de que há ali um quórum para votar uma emenda à Constituição. A oposição ficou reduzida ali em 120 votos, que é normal, é o cálculo normal. E as reformas saem ou não? Bom, esse é o nosso interesse também, de ajudar que a gente avance nas reformas. A administrativa, ela está na sua fase de admissibilidade, né? A Bia Kicis, que é a nossa presidente da CCJ, está muito animada de fazer com que o processo ande, e depois, na sequência, vai ser instalada uma comissão especial, onde todos os interesses aí vão ser conciliados para que a gente possa chegar no plenário da Câmara mais ajustado. Eu tenho esperança, até diante da sua avaliação correta, né, do que foi feito na PEC emergencial, que já foi muito dura também, mas já foi um teste. Certamente nós vamos ter alguns desafios, porque muitos segmentos do serviço público são representados na Câmara, mas... E é um lobby forte, né? Mas faz parte da democracia também, que todos sejam representados. Agora... Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar, até porque na administrativa estamos tratando do futuro, né? Muito pouca coisa será aplicada de maneira retroativa. Pois é, mas não é mais um ponto polêmico dentro de um ano e numa tensão política que já está um pouco acima do tom? Hoje mesmo tivemos a carreata dos policiais, hoje à tarde, uma categoria que apoiava o presidente Jair Bolsonaro, praticamente 100%, e agora ele já começa a sofrer um certo desgaste entre os policiais, nos mais variados níveis, civis, militares, porque eles esperavam, inclusive, ficar fora da PEC emergencial e agora esperam também ficar fora da reforma administrativa. Eu também já ouvi que essa reforma, como o senhor mesmo disse, que é para o futuro, não ajudaria agora a gerar empregos e nem traria aí um benefício fiscal para o governo no curto prazo, que é o que precisa tratar aí com mais urgência nesse período de pandemia. Por isso, não seria mais fácil colocar em pauta a tributária e deixar esse foco de tensão da administrativa um pouquinho mais para frente? Bom, é uma hipótese. Eu consigo ver argumentos no que você está dizendo, Denise, mas qual que é a preocupação? Essa reforma administrativa ela é vamos dizer assim, um obstáculo a ser transposto. E quanto mais a gente espera, era que nem a reforma da Previdência, foi uma reforma muito dura que nós aprovamos também. Será que nós teríamos conseguido aprovar a reforma da Previdência se não tivesse sido feito no primeiro ano? Porque depois o próprio governo vai tendo, não vou dizer nem desgaste, mas o capital político para se fazer uma reforma tão estruturante e pesada, ele vai diminuindo ao longo do tempo e isso é natural que ocorra. Então, nós já estamos no terceiro ano, né, de governo, são duas reformas que podem impor um desgaste ao próprio governo, ao próprio parlamento, que já começa a olhar também para a sua reeleição no ano que vem. Então, talvez seja melhor enfrentar logo a administrativa, com todas as rusgas e mágoas que certamente serão geradas, e, na sequência, irmos para uma tributária onde alguns setores, a ideia da tributária é não aumentar a carga tributária geral, mas certamente vai ter um reequilíbrio entre as cargas tributárias específicas de cada segmento. E pode ser que um segmento que hoje não seja tributado passe a ser, outro que seja muito tributado seja menos, né? E isso vai gerar também uma grande, não vou dizer turbulência, mas nós vamos ter que discutir com muito cuidado na Câmara dos Deputados, nas comissões, no plenário, para chegar num bom termo. Agora, o melhor disso tudo é que nós estamos, graças a Deus, vivendo uma democracia representativa em que é natural que os embates aconteçam. Então, a gente está pronto para isso. A Câmara é o ambiente, o Senado, para que isso ocorra. Vai ter desgaste? Vai. É legítimo que os policiais possam, as entidades policiais, né, os servidores em geral, protestem? Faz parte do jogo. Haverá mesmo. Só para dar uma explicação, as reformas, a gente fala reformas, a reforma administrativa tenta modernizar essa relação aí de servidores públicos, né, com o Estado.
E algumas definições ali de como reduzir, por exemplo, jornada de trabalho e salário, lidar melhor com esta estabilidade geral, né? Há quem pense que estabilidade deve ser apenas para carreiras típicas de Estado. Juízes, promotores, fiscais, policiais. Há quem ache que não deve ter para ninguém a estabilidade. Isso tudo é, como ele diz, sobre o debate. E outra reforma é a tributária, é uma redistribuição dos impostos pagos pelo país, o que segura o país. Hoje há uma distribuição errada, alguns setores pagam mais, outros nem pagam, outros pagam menos e assim por diante. Mas é importante discutir e a sociedade participar exatamente desse processo. A impressão que se tem, líder, é que o governo não está disposto a entrar muito a fundo nesse processo, que esse é mais do Congresso Nacional do que do governo. Estou correto? É isso mesmo? Olha só, o governo já fez o seu papel. Quando o presidente entregou, inclusive pessoalmente, a reforma administrativa. Foi lá no Congresso, atravessou a praça, foi lá. E agora, até por ser uma PEC, que não vai nem a sanção a veto do presidente, ela vai ser promulgada na Câmara, ou melhor, no Congresso Nacional, né, após passar pelas duas casas, vamos dizer que a bola está com o Congresso Nacional. Né? Inclusive para estabelecer os limites da ansiedade ou da expectativa em torno do que se pode avançar nesse momento. Fragiliza o Estado a reforma administrativa? Não acho que fragilize o Estado. O senhor é a favor da estabilidade? Continua? Não, eu acho que determinadas carreiras precisam ter estabilidade por causa, até é algo inerente à função. Imagina um juiz que não seja estável, por exemplo. Né? Como é que ele vai poder tomar decisões que contrariam interesse, muitas vezes, do próprio Poder Judiciário, às vezes, ou do próprio Poder Legislativo, ou do Poder Executivo. Policial. Policial tem que ter também, não tem dúvida. Fiscal. Fiscais são carreiras típicas de Estado. Agora, nós precisamos discutir também, e eu acho que esse é o espírito, discutir, depois com muito cuidado, eu acho que isso não vai ser feito na PEC, quais são as carreiras de Estado. Ela aí é outra briga. Vai ser outra confusão. Nós precisamos preservar as carreiras de Estado, agora quais são as carreiras? Mas me parece que há um consenso de que juiz, promotor, fiscais, porque lidam com interesses muito grandes e divergentes, que essas são, né? Isso vai ser definido em lei, então, lei complementar. as carreiras de Estado. Na verdade, é uma proteção, não uma proteção individual do funcionário público, mas é uma proteção da sociedade, para que o servidor público possa agir de uma maneira independente, né? Isenta, mas né? muita gente toma isso aí, essa estabilidade, rouba a estabilidade, põe debaixo do braço e vai para casa, né? Então, mas esse é o problema. E a nossa sociedade tem que amadurecer também um ponto, e a Constituição tem que ter válvulas de escape para possibilitar quebrar essa estabilidade, mesmo nesses casos. Por exemplo, nós temos, o juiz ele pode perder o cargo hoje, se ele for Pode aposentar, né? Mas não só aposentar, ele pode perder realmente, se ele for condenado. A vitaliciedade dos juízes, no fundo, ela não é absoluta, como nada na Constituição é absoluta, porque se ele for condenado por um tribunal, por um colegiado, né, ele pode perder o seu cargo, ele pode deixar de ser juiz. O CNJ ajudou nessas punições, né, o Conselho Nacional de Justiça, mas ainda temos muitos juízes que, quando são ali flagrados em qualquer problema, são aposentados, em vez de irem para a cadeia ou simplesmente serem ali expulsos da magistratura, né? Recebem um prêmio da aposentadoria e ainda fica com salário. Mas eu tenho que fazer uma ressalva nesse aspecto, que eu vejo que muitas vezes quando se fala isso, não se explicita de maneira muito clara porque são esferas diferentes. Uma coisa é a esfera disciplinar, que é o juiz ser aposentado pelo CNJ ou administrativamente pelo presidente do tribunal, né, numa decisão que está punindo disciplinarmente ele. E outra coisa completamente diferente é o aspecto criminal. Penal, um juiz que vem de sentença, ele pode ser aposentado na sequência, que eu concordo que é uma pena horrível, deveria ser punido disciplinarmente com outras punições e não a aposentadoria, que eu quero ficar em casa ganhando. É um prêmio, né? Mas isso não vai substituir. Salário integral. Mas isso não vai substituir ou não vai impedir que o processo criminal avance. E a consequência da condenação criminal é a perda do cargo e da função. Mas é aquele processo que, né, o juiz, às vezes, quando já está velho, pode morrer e não ter um julgamento final ou prescrever, enfim, é uma situação muito difícil. Mas o senhor falou em democracia, é um assunto que tem provocado muita polêmica entre executivo,
Legislativo e Judiciário. No domingo tivemos aí uma carreata com fora Supremo, Supremo é o povo, abaixo os ministros do STF, enfim, prende essa turma lá do Supremo Tribunal Federal. Como é que o partido e o presidente da República vão lidar com isso, uma vez que tem gente aí dizendo que até tinha uns filhos do presidente ajudando a insuflar esse tipo de manifestação contra o STF? Como é que vai ser isso? Como é que isso vai ser trabalhado de uma forma que o presidente garanta que, olha, no meu governo a democracia está assegurada, não estamos aqui para atacar o Supremo. Como é que isso vai ser feito para que a população possa ter essa garantia? Bom, na minha perspectiva, não houve e não haverá, por parte do presidente, e não houve, né, no passado, qualquer tipo de agressão a outros poderes. Agora, é natural que a gente, para manter esse sistema de freios e contrapeso, que é algo previsto na própria Constituição, né, de controle de um poder sobre o outro, é natural que, às vezes, haja uma fricção ou outra, e isso é normal. Agora, o que não é normal são decisões que são tomadas, e muitas foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, que desequilibraram essa harmonia. Por exemplo, a prisão do deputado Daniel Silveira foi uma prisão, na minha opinião, ilegal, inconstitucional. Não havia flagrante, primeiro, isso aí está muito claro, vários juristas falaram isso, eu sou advogado também. É o flagrante eterno. O flagrante eterno, porque o vídeo está no YouTube, isso não existe. Não era um crime inafiançável, porque a tese que foi defendida é que qualquer crime, uma vez presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, se tornaria um crime inafiançável, quando, na verdade, todos nós sabemos que os crimes inafiançáveis estão descritos na Constituição, é o racismo, são os crimes hediondos, é a tortura, é a ação de grupos armados. Não tinha sequer denúncia. E não tinha denúncia, então não tinha nem pedido. A denúncia pedido. só foi apresentada depois. Então, assim, essa prisão, com certeza. Ou por Mas exemplo, o Congresso chancelou, né? O Congresso poderia ali ter contra recusado a prisão contra o meu do voto deputado e contra Daniel o voto Silveira. do PSL. Né? Na nossa visão, foi a decisão da própria Câmara. A gente respeita, lógico, as maiorias, faz parte da democracia, mas eu não posso também deixar de O senhor tem falado com ele, Líder? Com o Daniel? Não, nós mantivemos contato o tempo inteiro com a defesa dele, né? Acho que era importante para a gente saber, inclusive, qual o clima, e para orientá-lo em relação a como se portar, como reduzir o clima de embate entre instituições. Da mesma forma que nós criticamos a decisão, a gente acha também que ele poderia ter adotado uma postura diferente. Agora, o que veio outra decisão ruim também, quando impediu o presidente da República de nomear o delegado-geral da Polícia Federal. Tipo assim, é uma invasão numa atribuição específica do presidente da República. É como se, imagine se o presidente fizesse um decreto impedindo que o controle de ações nas áreas indígenas. Hoje eu li que o ministro aprovou parcialmente o que o governo vai fazer nas áreas indígenas, e determinando normas. Isso é executivo. Não, então, nós precisamos restabelecer, e isso eu falo com muita tranquilidade, porque a nossa intenção não é subir a temperatura entre os poderes, não é isso. Mas é preciso, para que haja independência, que os poderes saibam os seus limites. Se um poder vier a se sobrepor em relação ao outro, também é uma forma de usurpar a democracia. A democracia pressupõe que os poderes atuem de maneira livre e independente, mas dentro das suas respectivas esferas de atribuição. Quando há um avanço, como, por exemplo, havia uma resistência, muitos falam, não, a Bia Kicis não poderia ir para ser a presidente da CCJ. E a imprensa, não sei se isso era verdade, dizia que alguns ministros supremos estavam manifestando nos bastidores inconformismo com essa possibilidade. Na minha visão, era algo ruim que aconteça, porque a Câmara ela tem que ser soberana na escolha dos presidentes das comissões, particularmente da CCJ, que é uma comissão muito importante. Claro, ainda mais que é uma deputada, como a Zé Maria lembrou, como qualquer outra, que tem, Exatamente. inclusive, formação jurídica, foi procuradora, é advogada, tem conhecimento de causa, não estava ali à toa, né, deputada? Exatamente. Imagina o contrário. Imagina se o Supremo fosse fazer a eleição da presidência de uma turma. E aí um partido ou o Congresso fala assim, não, a gente não quer que seja esse ministro, porque ele fez uma crítica à Câmara. Isso seria descabido também. Então, assim, é importante que os poderes tenham harmonia, e isso faz muito... A harmonia vai estar diretamente ligada à capacidade que cada poder tem de se autoconter diante das atribuições dos demais.
né? Então, sem qualquer rusga, sem qualquer problema, só para dizer que é importante que os poderes, que o Senado cumpra o seu papel, né, e tem um papel muito forte nisso também, de estabelecimento de limites, que a Câmara faça o seu papel, que o Supremo exerça na plenitude as suas competências e que o Executivo também possa governar. Assim a gente vai ter uma democracia plena. Claro, cada um no seu quadrado, né, deputado? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em 2 minutos com mais informações aqui para você. Vamos perguntar para ele no próximo bloco como o Congresso vai trabalhar o novo auxílio emergencial. Não saia daí.